meu primo, e eu não. O sentimento que havia no meu coração era um sentimento de desprezo, eu fui desprezado. E na adolescência, então? É um momento onde que, ah, quando nós vamos lá desde o primeiro ano, desde do, dos primeiros anos de escola, nós vamos com os mesmos amiguinhos. Aí vai chegando na adolescência, vai chegando num determinado momento, aquela pessoa que era muito sua amiga, que você estudava com você o tempo todo, ela encontra outras pessoas, começa a caminhar com as outras pessoas, começa a ter passeios, fazer outros programas, e você acaba ficando esquecido. Quem nunca passou por isso? Quem nunca teve um amigo, uma pessoa que era muito íntima, uma pessoa que andava o tempo todo, que de repente, sem nenhuma explicação, te abandona, sem nenhuma explicação, te deixa, sem nenhuma explicação, segue a vida dela e você parece que nunca fez parte daquilo, você nunca caminhou com aquela pessoa. E como é difícil tratar na adolescência com as pessoas, com os adolescentes nesse momento. Quando as amigas ou os amigos falham, quando os amigos ou as amigas abandonam. Sim ou não? Não é? Então a rejeição é algo que nós temos que lidar todo o tempo, em todo momento. Em todo momento nós enfrentamos isso. Ah, na vida adulta não há rejeição. Será? Na vida adulta ou no final, na adolescência para frente, quem nunca foi rejeitado por um rapaz ou por uma moça, por um amor? Quem nunca foi deixado? Ah, não, eu era o que dava o fora. Eu nunca levei um fora, né? Quem sabe? Mas em algum momento nós somos deixados. Ah, na vida adulta tem também aquele momento do trabalho. Você está ali trabalhando, você é 1 ano, 2 anos, 3 anos, você dando o seu melhor naquela empresa, você fazendo, não chega atrasado, não falta nenhum dia. Quando você chega num determinado dia, a pessoa te chama e diz assim: olha, fulano, infelizmente nós não contamos mais com o seu serviço, né? Você passa lá no no departamento lá, assina os seus papéis. A partir desse momento, o segurança vai te acompanhar. Nossa, eu fiquei 10 anos, 4 anos, 5 anos nessa empresa, andava em todo lugar, passava. Agora, uma pessoa vai me acompanhar por onde eu for. Qual é o sentimento que nasce no nosso coração? É um sentimento de desprezo, é um sentimento de rechaço, é um sentimento de abandono. Por isso, a rejeição é chamada hoje, é conhecida muito como a neurose do abandono. Porque é algo que nós não queremos. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, nós precisamos de uma coisa. Nós nascemos para amar e para ser amado. Por isso, nós temos dificuldade em lidar com a rejeição. Nós temos dificuldade de lidar com o desprezo, com o rechaço, com o abandono. Porque é inerente nosso. É o nosso desejo. Nós queremos todo o tempo ser amado e amar aqueles que estão ao nosso redor. Não é? Só que nós já vemos tratando de várias coisas aqui, falando de várias coisas da identidade. Se a minha identidade foi afligida, ou se a minha identidade foi atingida de alguma maneira, deturpada de alguma maneira, esses sentimentos podem ser prejudiciais. Agora, eu nunca fui mandado embora. Mas quem nunca passou por um momento, eu estou ali, vai haver uma promoção, aí a pessoa vai, escolhe aquele camarada ou aquela pessoa que tem 2 dias na empresa, 3 dias, 5 meses. Poxa, eu estou aqui 10 anos na empresa e o cara escolheu fulano de tal. O cara chega atrasado, o cara... Quem nunca teve esse tipo de sentimento? O sentimento de rejeição. É o sentimento de abandono, é o sentimento de rechaço. Pode pôr para mim o segundo slide, você vai comigo lá em Isaías capítulo 53. No verso de número 3. Esse texto fala de alguém que conhece muito bem o que é ser rejeitado. Se você se sente rejeitado, nós vamos falar de hoje de uma pessoa que sabe muito bem o que é rejeição. O que é ser rejeitado. Isaías capítulo 53, no verso de número 3.
Eu espero que dê para você enxergar aí na tela o texto, né? Mas se não dá, você lê aí na sua Bíblia. Diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Esse texto está falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto, ele foi profetizado 700 anos antes que Jesus nascesse. Você entende isso? Alguém que já vai, antes mesmo de nascer, já vem sobre ele uma determinação, vem sobre ele uma palavra de que ele vai ser rejeitado pelos homens. De que os homens vão esconder o rosto dele. E de que ele vai se relacionar com a dor, com o sofrimento. Porque a rejeição fez parte ativa da vida do Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós reclamamos do nosso sofrimento, reclamamos quando as pessoas nos abandonam, quando as pessoas nos rejeitam, quando as pessoas nos deixam. Mas o Senhor quer nos ensinar como superar a rejeição. Né? Esse é o tema da mensagem, como superar a rejeição. Imagina alguém que antes mesmo de nascer já havia uma sentença sobre ele de que ele seria rejeitado. Imagine alguém chegar já nascer sabendo que vai ser rejeitado. Pelos homens, enfim. Talvez você que está aqui diga, mas pastor, eu também vim assim, porque quando eu nasci ou quando eu cheguei, eu também fui rejeitado pelos meus pais. Mas nós estamos falando de uma história de 700 anos antes dele nascer. Já havia uma profecia de que ele seria rejeitado. Nós, talvez, fomos rejeitados há 9 meses antes, ou 7 meses, 5 meses, não importa. Mas nós estamos falando de alguém que por 700 anos já havia uma profecia de que ele seria rejeitado. Quem gosta de ser rejeitado? Quem aqui fala, eu não tenho problema em ser rejeitado? Ninguém gosta de ser rejeitado. Aliás, nós queremos o tempo todo ser aceito pelas pessoas. Quem gosta de ser corrigido? Ninguém gosta. Porque quando nos corrigem, parece para nós que a pessoa está nos rejeitando, está rejeitando a nossa pessoa, quando alguém nos corrige. Não é verdade? Jesus teve a sua rejeição profetizada antes mesmo de nascer. E quando Jesus está ali no ventre da sua mãe para nascer, Jesus não tinha onde nascer. José queria ir para o hotel e diz, olha, na hospedaria, né, no hotel da época, eu quero um quarto para que o meu filho nasça. Não, aqui não, você procura outro lugar. Você não vai nascer. Nem aonde nascer, Jesus teve. Ele foi rejeitado. Eu posso ser rejeitado no ventre, minha mãe não me queria, meu pai não me queria, mas eu ia nascer no hospital. Tinha um lugar para nascer, mas Jesus nem local para nascer ele tinha. A mãe faz o pré-natal e diz, olha, você vai ter o filho nesse hospital ou naquele, mas Jesus não, nem isso ele tinha. E antes disso, seu pai, né, terreno, José, o rejeita. Quer sair de fininho, quer deixar Maria. Vocês conhecem a história. Ninguém quer ser rejeitado. E o que é rejeição? Pode mudar o slide aí para mim. Então, eu coloquei aí, de acordo com o dicionário, o verbo rejeitar significa lançar fora, significa expelir, repelir, recusar, negar, desaprovar e desprezar. Tudo isso é o que significa rejeição. Expelir, jogar fora, lançar fora, negar, não, ele não é meu, não me pertence. Então tudo isso é rejeição. Rejeição, portanto, significa posto de lado. Lembra quando eu falei
Foi isso que eu senti quando meus avós entraram no carro, quando a minha tia e meu primo entraram no carro e eu fiquei do lado de fora, dando tchau. Aquele sorriso amarelo, mas aqui dentro. Era isso que eu sentia. Eu tinha sido colocado de lado. Eu estava o tempo todo com eles. Eu viajava para todo lugar com eles. Mas agora, eu não sou tão importante. O sentimento que nasceu e foi gerado no meu coração, agora o meu primo é mais importante do que eu. Porque ele tomou meu lugar. A rejeição começa a gerar dentro de nós esse tipo de sentimento. Eu me sinto colocado de lado. Eu me sinto abandonado. E eu coloquei aí, é como a pessoa falasse assim para você, eu não quero você. Era assim que eu me sentia, parece que minha avó e meu avô estavam falando, eu não quero você. Talvez não com essas palavras, talvez uma pessoa também te rejeitou, ou te abandonou, ou te desprezou, ou te repeliu, e talvez o que veio ao seu ouvido, ao seu coração, é mesmo que a pessoa dissesse para você, eu não te quero, você não me serve. Fui mandado embora por 10 anos, 5 anos, 2 meses, não importa. Eu tinha que dar conta disso tudo, agora alguém diz, olha, você não me serve mais. Tudo isso é rejeição. Tudo isso vai gerando um sentimento dentro do meu coração. Ou seja, da minha alma. E a questão, e o grande segredo é como eu lido com a rejeição. Como é que eu vou reagir diante dessa situação? O que aconteceu comigo, isso não quer dizer que aconteça com todas as pessoas, mas o que aconteceu comigo, associado a outros sintomas, ou outras situações, eu virei uma pessoa introspectiva. Eu fiquei fechado, eu me fechei. Como é que você lidar com a rejeição? Há pessoas que ela lidar de outra maneira, eu me fechei, outras pessoas agridem. Ah, já que eu vou ser rejeitado, já que as pessoas não me querem mais, então eu vou bater antes de receber o tapa. É assim que, assim, ou nós podemos funcionar da seguinte forma diante de uma rejeição: ou eu me fecho, ou eu fico retraído, ou eu ataco. Ou eu vou ser agressivo. Agressivo com palavra, agressivo de forma física, ou eu vou zombar, ou eu vou humilhar, enfim. Ah, porque eu fui humilhado. Porque rejeição, ela gera rejeição. Porque da mesma maneira que eu fui rejeitado pelo meu pai, pelo meu avô, sei lá, pelo meu chefe, pelo meu esposo, pelo aquele menino que eu gostava, eu achava ele o máximo, aquela menina que eu achava ela o máximo. Bom, se eu fui rejeitado, agora eu vou rejeitar também. E isso não é de uma forma consciente. Eu não falo assim, eu vou rejeitar fulano, porque ele me rejeitou, porque alguém me rejeitou. Não, é inconsciente. Eu replico aquela atitude. Eu tomo aquela mesma ação que eu sofri. Então, como é que eu lido com isso? Porque se eu não saber lidar com a rejeição, eu posso trazer muitos problemas emocionais para a minha vida. Droga. Por que alguém se droga? Por que as pessoas estão cada vez mais envolvidas com drogas? Porque a rejeição pode me trazer um sintoma ou me trazer uma situação de fuga. E aí eu vou para a droga, porque aquilo traz um alívio àquela dor que eu estou sentindo. Por isso, entre a juventude, entre os adolescentes, tem crescido demais e demasiadamente o número de pessoas que estão sendo viciadas em drogas derivadas do ópio. Porque elas querem fugir dessa dor. Então, como é que eu lido com a rejeição? Como é que eu faço isso? Minha avó, uma pessoa que eu gostava tanto, que eu amava, tinha ela como minha referência. Não tinha uma palavra para falar dela, não tinha um erro para apontar dela. Ela me deixa. Ela me repele. Não, Nando, não entra, você não vai. Ela me deixa para trás. Por que a rejeição é tão dura? Porque geralmente
ela se torna esse sentimento de rejeição, é porque eu tenho um apreço demais por aquela pessoa. Eu tenho um afeto demais por aquela pessoa. Porque ninguém sofre rejeição, por exemplo, se o cobrador de ônibus te rejeitar. Nem aí para esse cara. Nem sei quem ele é. Ninguém sofre se eu entrar num supermercado, uma pessoa que nunca me viu, não encostar em mim. Não sei quem é, também não interessa. Mas aquela pessoa que eu tenho afeto, aquela pessoa que eu amo, aquela pessoa que eu tenho apreço, aquela pessoa que eu tenho uma simpatia, ela me abandonar, ela me deixar. Pode pôr o outro, por favor? Eu listei aí várias situações que a rejeição pode gerar em nossa vida. Desde a rebelião, revolta, uma pessoa irada, uma pessoa que tem amargurada por dentro. Sabe aquela pessoa amargurada? Pessoa com sentimento de culpa. Eu falei aqui, acho que no primeiro dia, de que eu tinha como pensamento que o sofrimento do meu pai e da minha mãe era culpa minha, porque eu tinha vindo de uma gravidez inesperada. Então a infelicidade deles no casamento era minha culpa. Eles estarem infelizes era minha culpa. Então a rejeição, ela pode trazer esse sentimento de culpa. Poxa, a pessoa me abandonou porque eu não fui tão legal com ela. A pessoa me repeliu porque eu não sou tão bom para ela. Eu não sou, aquele menino ou aquela menina não quis ficar comigo, não quis namorar comigo, porque eu não sou tão bonito como eu deveria ser, para ele gostar de mim, para ela gostar de mim, para ela me querer. Então a rejeição gera esse sentimento de culpa. O meu esposo me maltrata porque eu não sou uma boa esposa, eu não sou uma boa mulher. A minha esposa me maltrata porque eu não sou um bom homem, eu não sou um bom marido, por isso eu sou rejeitado, por isso ele me agride, por isso ele me bate. Porque a rejeição vai gerar dentro da gente esse sentimento de culpa, sentimento de inferioridade. Olha, eu não estou falando que todo mundo vai nascer isso. Eu estou falando que a rejeição pode gerar dentro de nós esse tipo de situações. Por isso eu estou perguntando, como é que você lidar com a rejeição? Porque se eu não me der bem com a rejeição, se eu não saber lidar com a rejeição, se eu não tenho bem definido qual é a minha identidade, quem eu sou, é isso que vai gerar dentro do meu coração. Ou é isso que poderá gerar dentro do meu coração. Aí tem lá a pessoa uma autoimagem pobre. Tem lá a crítica. Sabe aquela pessoa que critica o tempo todo? Por que a pessoa faz isso? Porque ela nunca está contente com nada. Ela sempre acha defeito em todas as coisas. Porque em algum momento ela se sentiu criticada por alguém. Então, antes que alguém me critique, antes que alguém mostre o meu erro, antes que alguém mostre a minha falta, eu mostro a falta. Eu mostro o erro da pessoa. É que alguns teóricos chamam de mecanismo de defesa. Então, eu não estou falando que isso acontece com todo mundo, mas pode acontecer. A pessoa fica crítica demais. A pessoa quer porque ela foi rejeitada. Alguém criticou ela, então antes que ela se seja novamente repelida, recusada, desprezada, ela critica. Ela diz, você não é tão bom também. Inconscientemente falando. Não é consciente, a pessoa não tem isso, eu vou criticar se ninguém me critica. Não é de forma consciente, é de forma inconsciente isso. Imagina você, vou usar o meu exemplo, eu investia todo o meu amor à minha avó. Tanto que minha mãe era enciumada demais com minha avó. Porque eu estava o tempo todo agarrado às pernas dela, à saia dela. Onde ela ia, eu ia. Quer dizer, eu dei todo o meu amor a ela. Eu abri, escancarei o meu coração, escancarei a minha vida e entreguei totalmente a ela. E de repente ela veio, me rejeita. Imagina a dor? Acontece com muitas mulheres, ou com muitas pessoas, com muitos meninos, muitas meninas. Eu amo aquela pessoa, eu desejo estar com ela, eu faço como uma economia, eu dou todo o meu afeto, todo o meu carinho, e
que eu recebo? Nada. Eu recebo que a pessoa me repele, a pessoa me abandona, que a pessoa não se importa comigo. Isso é rejeição. É como eu dar tudo que eu tenho para alguém e essa pessoa dizer, isso para mim não é nada. Não me interessa isso. Não me serve isso. Você pode imaginar o estrago que faz isso dentro da vida de alguém? O investimento que você faz em doar, ou se doar a alguém, em se dar a alguém. Imagina Jesus falando, eu vou ter que morrer na cruz, eu vou me dar totalmente, eu vou doar a minha vida a todas essas pessoas sem saber se eu ou você iríamos o receber, iríamos ser fiel a Ele, amá-lo, honrá-lo, ser testemunha. Ele nos amou primeiro. Eu quero te dizer algo, quando alguém te rejeita, muitas vezes nós achamos que o problema está em nós. Ou eu não sou tão bonito como aquela pessoa acha, ou como eu deveria ser tão bonito. Ou eu não sou tão inteligente como o meu professor queria que eu fosse. Ou eu não sou tão inteligente quanto o meu pai entende que eu deveria ser. Eu não sou tão inteligente quanto o meu líder acha que eu deveria ser. Eu começo a achar que a pessoa me rejeitou por culpa minha. Eu quero que você, nessa noite, entenda que a rejeição de alguém tem muito mais a ver com aquilo que tem dentro da pessoa, do rejeitador, do que com quem é rejeitado. Entende isso? Muitas vezes o problema não está em mim. Por que será que aquela pessoa me rejeita? Mas eu dei todo o meu amor, eu dei todo o meu carinho, eu dei a minha vida, eu dei o meu tempo, eu dei o meu dinheiro, eu dei tudo e aquela pessoa me abandona, aquela pessoa me deixa, aquela pessoa me recusa, aquela pessoa me espere. Tem muito mais a ver com aquela pessoa do que comigo. Só que nós achamos que sou eu. Sabe por quê? Porque nós achamos que nós associamos o nosso comportamento com a nossa identidade. Então, por isso que eu falei, quando eu sei qual é a minha identidade, quando eu sei quem eu sou, quando eu sei o que eu posso fazer, o que eu sou capaz de fazer, se eu conheço o meu potencial, mesmo que alguém me rejeita, eu vou saber lidar com aquela rejeição. Mas quando eu não tenho a minha identidade bem definida, quando alguém me rejeita, eu digo, o problema sou eu. Eu digo, eu que não sou capaz de suprir a necessidade daquelas pessoas. Eu que não sou capaz de ser tão bom, tão inteligente, tão intenso quanto aquela pessoa. Então, como superar a rejeição tem a ver como eu vou elaborar essa ação de rejeição. Deixa eu te explicar melhor. Quando meu pai me disciplina, isso quer dizer que ele não me ama? Não, porque o Senhor Jesus diz, a Bíblia diz que o Pai, né, que Deus disciplina quem ama. Assim é os pais. Eles nos disciplinam porque eles nos amam, eles querem nos ver bem. Mas qual é o meu pensamento quando eu sou pequeno, quando eu sou adolescente? Meu pai está me reprimindo, meu pai está brigando comigo porque ele não me ama. Porque eu associo o meu comportamento com a minha identidade. O meu pai me ama porque eu sou filho dele, independentemente do que eu faço, certo ou errado. Só que quando eu faço errado, ele me corrige. Rejeição, eu tenho que saber, olhar, focar. Será que eu fui rejeitado pelo que eu sou? Branco, negro, índio, pobre, rico? Ou eu fui rejeitado porque a atitude que eu tive não condizia com aquele momento? Porque se eu fui rejeitado por ser branco, negro, índio, pobre, rico, aí eu vou cair naquilo, tem a ver com a pessoa, não comigo. Se eu fui rejeitado porque o meu comportamento não dizia, eu falei alto quando lá está proibido, fala baixo. E aí eu fui disciplinado, então não tem a ver que a pessoa não gosta de mim.
que foi reprimido, que foi idealizado ali, é que o meu comportamento deve ser mudado. É que a minha atitude deve ser mudada. Então, é assim que eu vou lidar com a rejeição. Eu tenho que parar diante daquela situação. E por que eu fui rejeitado? Ou por que está acontecendo isso comigo? Estão entendendo? Dá para entender? Porque muitas vezes eu associo o meu comportamento, a minha atitude com a minha identidade. Ah, ele está me disciplinando porque eu sou pobre. Ah, ele está me disciplinando porque eu moro em Campo Limpo, numa cidade pequena, eu vou numa igreja pequena. Ah, Deus não me usa porque eu estou numa igreja pequena. Ah, eu não consigo ter um carro, uma casa porque eu sou pobre. Eu nasci numa casa de família pobre. Não, eu não posso me prender a comportamentos, a essas situações. Eu tenho que saber qual é o meu potencial. Por isso a importância de sexta-feira, de aprender qual é a minha identidade. À medida que eu sei qual é a minha identidade, eu vou saber lidar direto e de forma correta diante de uma rejeição, diante de uma situação como essa. Então, uma pessoa que tem uma personalidade depressiva, por exemplo, porque na infância ela não foi bem estruturada, né, porque cabe aos pais, a família é o primeiro ambiente social de uma pessoa. Então, a família tem que saber como lidar com a criança, como lidar com o adolescente, para preparar, para dar estrutura, para que ela possa enfrentar a vida lá na frente. Se ela não foi bem preparada, então a personalidade dela pode ser uma personalidade com tendência depressiva. Ela não vai saber lidar com a rejeição. E aí ela vai culpar a si mesma. Então eu sou assim porque eu não mereço ser feliz, eu estou passando por isso porque realmente eu sou mulher e mulher tem que sofrer, ou porque eu sou negro e negro tem que passar por isso, ou porque eu sou pobre e pobre tem que passar por isso, ou porque eu estou com uma certa idade, então eu tenho que passar por isso. Se a minha estrutura não estiver bem estabilizada, se a família não preparou bem a pessoa para enfrentar as situações, quando ela estiver diante de uma situação dessa, ela vai sucumbir. A tendência é se culpar, é achar que ela não tem qualidade pessoal. E muitas situações de rejeição foi o que aconteceu comigo. Primeiro eu ouvi lá meus pais brigando e dizendo, porque se não fosse um menino eu não estava com você. Então, puxa, eu sou culpado porque eles sofrem. Eu sou culpado porque eles não são felizes. Aí vem minha avó e acontece isso. Aí vem outra situação, na minha adolescência eu e meu pai tem um mau relacionamento. Vai juntando tudo isso e a minha atitude foi de fechar. Porque não tinha as estruturas muito bem feitas. Os meus pais não fizeram um bom trabalho nesse sentido. E aqui eu vou dar um conselho para os pais, para os avós. Sabe quando você pega a criança e diz, fulano, você fez isso, você é feio. Está errado. A fala certa é, fulano, isso que você fez, bater no seu irmão, falar palavrão, derrubar comida, não comida, isso é feio. Não ele. Ele não é feio. Só que quando eu falo o tempo todo, quando ele faz alguma coisa errada, você é feio, você fez isso, você é feio, você é chato, você é bobo, você é burro, a pessoa vai se sentindo rejeitado e vai falando, eu sou isso mesmo. As pessoas me rejeitam porque eu sou feio, porque eu sou burro, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Então a fala certa é, isso que você fez é errado, isso que você fez é feio, isso que você fez não agrada, isso que você fez não está certo. Oh, não deu certo agora, mas você pode fazer melhor, você vai fazer melhor. Geralmente as pessoas nos rejeitam, elas rejeitam o nosso comportamento e não a nós. É isso que nós precisamos entender. E ninguém vai agradar todo mundo. Por mais que eu queira, por mais que eu ache que eu sou um cara legal, então todo mundo tem que gostar de mim. Isso é algo que a gente precisa saber. Você não é dono do sentimento de ninguém. Você não manda no sentimento de ninguém. Você não controla o sentimento de ninguém.
pessoa pode me rejeitar porque ela não vai com a minha cara, no sentido, porque eu não gosto, eu vou lá, falo com o Fernando só quer falar de igreja, só quer falar de Deus, eu não gosto disso não. Quero falar de futebol, eu quero falar, não porque eu sou menor, não porque eu sou ruim, não, é porque os nossos assuntos não estão batendo. Aquele menino, eu fiz tudo, eu entreguei tudo a minha vida para ele e ele me abandonou. De repente ele não gosta de morena, ele gosta de loira, ou ele não gosta de loira, ele gosta de morena. Entende? Eu não sou dono do sentimento de ninguém, eu não mando em ninguém. Não é porque eu gosto de abóbora que todo mundo tem que gostar de abóbora. Não é porque eu gosto de Jiló que todo mundo tem que gostar de Jiló. Mas é tão gostoso. Eu gosto. A Rose não gosta. Eu não sou dono do sentimento de ninguém. Eu não mando em ninguém. Então, se a pessoa não quer estar comigo, pode ser uma escolha dela. De não querer andar comigo. Ou o meu papo é chato, ou minha conversa é chata. Ou a gente os nossos pensamentos não são os mesmos. Um gosta mais da direita, outro gosta mais da esquerda. Ninguém é obrigado a gostar de tudo igual. Deus não nos fez robôs, Deus não nos fez uma máquina que é tudo igualzinho. Então eu tenho que dar direito a outra pessoa de ela fazer as escolhas dela, assim como eu faço as minhas. Assim como eu escolhi usar, eu gosto mais de azul, então eu uso roupa mais pro lado azul. Quando eu aprendo a lidar com essa situação, aquela pessoa, ela escolheu não andar comigo porque é um desejo dela, eu não vou ter tanta dor, eu não vou sentir tanta dor quando acontecer uma situação dessa. Agora, quando eu quero ter o controle de que, não, tem que ser assim, tem que ser dessa forma, eu vou sofrer. Porque eu não consigo mandar no sentimento das pessoas. Eu não consigo mandar nas escolhas das pessoas. Uma hora a pessoa vai fazer aquilo que ela gosta, ela vai fazer da maneira que ela gosta, da forma que ela gosta. Não é porque eu acho certo daquele jeito que tem que ser assim. Então, lidar com a rejeição é saber que muitas vezes alguém não caminha comigo porque é uma escolha dela. Não tem a ver que se eu sou maior ou sou menor, mais inteligente ou menos inteligente, mais forte ou menos forte, mais bonito ou menos bonito. Não, é uma escolha da pessoa. Ela não quis caminhar comigo, ela não quis continuar comigo, ela não bateu. A forma de ver o mundo, a forma de ver as situações, a velocidade do caminhar. Então, eu tenho que ver que isso é uma oportunidade, porque se eu continuo insistindo em caminhar com alguém que não tem o mesmo objetivo, não tem o mesmo alvo, ou eu atraso ela, ou ela vai me atrasar. Ou a gente vai tentar cair, vai ficar correndo e um vai derrubar o outro, e vai acontecer acidente. Então, quando fala em superar a rejeição, é aprender a lidar com isso. As pessoas têm escolhas, as pessoas fazem escolhas. Elas podem escolher subir ou descer, comer ou não comer, beber ou não beber, vestir ou não vestir, amar ou não amar, e assim por diante. Põe o próximo, por favor. O ser humano tem necessidade de ser aprovado, né? Eu já falei isso, tem que ser necessidade de ser aceito. E quer uma prova disso? Na adolescência, a gente vai procurar as tribos, né? Que é o que fala agora, é assim que fala, né? As tribos, o grupo de pessoas que a gente se sente aceito. Se eu estou num lugar onde, eu não gosto de careca, eu não vou ficar aqui, eu vou para outro lugar onde gosta de careca. Não vou ficar aqui, vou procurar os carecas. Porque lá eu vou ser aceito. Não, pastor, você já está velhinho, não quero você. Eu não vou ficar com os jovens, eu vou ficar com os mais velhos. Porque nós temos esse desejo, ou essa necessidade de ser aceito. E quando eu não sou aceito, nasce um vazio dentro de mim. Cresce um vazio dentro de mim. Porque é isso que a rejeição traz, um vazio. Eu me sinto vazio, porque eu tenho, é uma necessidade básica do ser humano, ser aceito.
ser acolhido. Por isso, o primeiro versículo que eu comecei nessa noite diz: pode meu pai me abandonar, pode minha mãe me abandonar, mas o Senhor me acolherá. Porque eu tenho essa necessidade básica do ser humano: ser acolhido, ser recebido, ser aceito. Por isso eu sigo o Senhor Jesus, porque Ele não olhou as minhas fraquezas, Ele não olhou as minhas debilidades, Ele não olhou os meus pecados, nem os meus erros. Ele quis andar comigo, Ele quis caminhar comigo, Ele quis me amar, Ele quis me projetar, levar aonde Ele tem o propósito dEle para a minha vida. É minha necessidade básica ser amado. Uma criança tem necessidade de ser aceito na família, aceito pelos pais, aceito pelos irmãos. É uma necessidade básica nossa nesse sentido. Pode pôr o outro, por favor. Muitas vezes a rejeição começa no ventre. No ventre, a criança já sente, já sabe se ela vai ser aceita ou não. Porque dentro do ventre nasce o que nós chamamos de subconsciente. Né? O meu neto, o João, ele não tem esse entendimento. Ah, minha mãe me queria muito. Meu pai me queria muito. Não. Mas ele sabe que ele foi desejado. Ele sabe que ele foi desejado. De alguma maneira, no ventre, quando a minha mãe recebeu a notícia de uma gravidez inesperada, de alguma maneira essa informação chegou até mim. De que... Aí a pergunta é, talvez a minha mãe falou: não quero essa criança. Eu não quero esse filho. E aí a gente precisa fazer uma pergunta. E aí, por muito tempo, lembra que eu falei que eu achava que eu era o culpado? Eu achava que meus pais não me queriam. Por isso eu tinha um problema com meu pai, porque eu achava que ele não me desejava, que ele não me queria, minha mãe não me queria. A pergunta que nós temos que fazer é, a minha mãe, quando ela disse assim, que ela tomou um susto, que ela tomou a notícia: você está grávida, você vai ter um filho ou uma filha. Será que ela, quando ela falou não quero, era uma rejeição a mim? Ou era uma rejeição à situação, à circunstância? Estou solteira, não casei ainda, não tenho nem casa, não sei nem onde eu vou morar e vou ter um filho agora. Quem ela estava rejeitando? Eu ou a circunstância? Quando uma mulher diz assim: eu tenho um filho, e agora o que eu faço? Quem os pais estão rejeitando? Quando o pai, como José, disse: Maria está grávida, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou sair de fininho. Jesus entendeu que José não estava rejeitando ele, porque Jesus poderia ficar bravo com José: você me rejeitou. Eu não quero saber de você, eu não quero aliança com você, eu não quero falar com você, você não é meu pai, você não manda em mim. Jesus entendia que o que José rejeitou foi aquela situação e não ele. Agora eu tenho que administrar uma família. Sabe o que é administrar uma família? Agora eu tenho que educar essa criança. Eu não sei nem me educar, eu nem sei comer direito, eu nem sei falar direito. E agora eu tenho que ensinar uma criança a comer, a falar, a andar, a agir. Então quem essa mulher rejeitou? A criança ou a circunstância? A criança ou a situação? Então, dentro do ventre, a criança, ela já pode perceber se ela é querida, se ela é desejada ou não. Por causa de uma coisa chamada subconsciente, vamos dizer assim. Pode também saber que ela foi rejeitada por uma tentativa de aborto. Como lidar com isso? Como saber isso? Por isso a família é importante. Porque num primeiro momento a minha mãe podia falar: não quero, mas não porque ela não me queria, porque ela estava com medo da situação. Então, quando eu nascesse, o que eles tinham que fazer? É mostrar que eles me amavam. Que eles me queriam.
Só que eu ouvia as brigas lá, as tentações, eu achava que aquilo era verdade, porque eles não me queriam, tá vendo? Eu nasci, por isso aquele problema, por isso aquela briga. Nunca eles sentaram e chamaram, ó, você ouviu o pai dizer isso, você ouviu a mãe falar assim, eu fiz isso, tal coisa, mas ó, eu quero que você saiba, eu te amo. Eu fiz isso porque naquele momento eu estava com medo, naquele momento eu estava angustiada, naquele momento eu estava ansioso ou ansiosa, naquele momento eu não sabia o que fazer, eu estava desesperado. Se a partir do momento eu tenho essa conversa, eu vou saber lidar com a rejeição. Ah, então meu pai, ele não é que ele não me desejava, ele estava com medo de ter que assumir uma casa, uma família, de pagar conta, de administrar a educação, de administrar uma série de coisas. Muitas crianças se sentem rejeitadas já no ventre porque a mãe queria um menino e veio uma menina, o pai queria um menino e veio uma menina, o pai queria uma menina e veio um menino, e vice-versa. O que os pais precisam fazer com essa criança? Talvez você teve esse tipo de situação, você viveu esse tipo de situação. Independentemente disso, que naquele momento você, lá no ventre, teve essa informação, chegou até você de alguma forma que nós não sabemos explicar ainda como é que chega. Seus pais te amam. E mesmo que seus pais ou sua mãe te abandone, o Senhor nos acolhe. O Senhor nos aceita. Eu não fui erro, eu não fui coincidência, eu não fui uma escapulida. Eu nasci com um propósito. Como nós aprendemos na sexta passada. Antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Então, se eu sei a minha identidade, eu consigo lidar com essas situações. Jesus foi rejeitado pelos seus. Pode pôr o outro, por favor. Meu Deus. A Bíblia diz que Jesus foi rejeitado pelos seus. Por aqueles que deveriam recebê-lo, daqueles que deveriam amá-lo, daqueles que deveriam recebê-lo, educá-lo, enfim. Por isso, o versículo aí, João 11. Veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Né? Por isso que eu falei, um quitandeiro, o cobrador, o cara lá, o diretor, rejeitar, estou nem aí para ele. Mas aquela pessoa que eu amei, aquela pessoa que eu tinha estima, aquela pessoa que ela fazer isso comigo, dói. Machuca. Gera um vazio. Mas aí eu preciso olhar a situação. Por que aconteceu isso? Por que ele fez isso? Pode pôr o outro, por favor. Jesus foi rejeitado pelo povo. Né? O que Jesus fez para o povo? Jesus curou o cego. Jesus curou o surdo. Jesus libertou aquele que estava endemoniado. Jesus deu pão para quem tinha fome. E o que o povo fez? O rejeitou. O abandonou. O desprezou. Jesus tem cuidado de nós, tem nos sustentado, tem guardado, e quantas vezes nós o abandonamos? Jesus ajudou o povo, Jesus orientou o povo, Jesus pregou ao povo, Jesus atendeu as mulheres que estavam abandonadas, Jesus atendeu as mulheres que estavam desprezadas. Jesus diz, olha as viúvas, olha os órfãos, vamos ao cego, ao coxo. As pessoas abandonaram. Quando eu sei a minha identidade, quando eu sei quem realmente eu sou, e quando eu aprendo a lidar com a rejeição, com o abandono, e por isso nós temos que aprender de Jesus, aprender como lidar com essa situação. Olhar o que é aquela pessoa, por que aquela pessoa está rejeitando? Ela está rejeitando o meu comportamento ou ela está me rejeitando porque eu sou branco ou negro? Se é branco ou negro, é problema dela, é lá dentro dela. Ela se sente inferior, ela teve um momento de inferioridade. Ela tem em algum momento se sentir inferior, então ela vai procurar alguém, ou porque é branco, ou porque é negro, ou porque é japonês, ou porque é amarelo, ou porque é gordo, ou porque é magro, ou porque é feio. O problema está dentro dela e não na pessoa. Ela que se resolva, ela que resolva os problemas internos dela. Eu não tenho nada com isso.
Os problemas eram meu pai e a minha mãe, a relação deles. Não tinha nada a ver comigo. Só que eu achava que eu era inferior, eu achava que eu era o culpado. A minha avó me deixou por quê? Porque eu não agradei ela. Porque a rejeição traz isso. Eu quero sempre agradar todo mundo. Como eu tenho a necessidade de ser aceito, eu quero que todo mundo se agrade de mim. Eu quero que todo mundo olhe para mim, que todo mundo me elogie, que todo mundo fale, nossa, como você faz bem isso. Nossa, como você faz bem aquilo. Você nota que você está necessitando muito que as pessoas te elogiem, te mostrem aquilo que você faz bem, é porque de alguma maneira, alguma dor aí, que algum sentimento de que você foi rejeitado. Né? Meus pais tinham dificuldade de elogiar. Meus pais tinham dificuldade de falar, olha, você fez bem isso. Meu pai chegava no começo do ano e falava assim, olha, eu quero saber no final do ano. Se você tiver 10, 8, 9, 6, 5,5, não me importa, eu quero que você passe. Então eu não aprendi o que era ser elogiado. Sabia o que era ser elogiado. Então, gerou em mim essa necessidade de agradar todo mundo, que todo mundo me aceitasse, então eu era bonzinho com todo mundo. Eu ficava pensando, às vezes me frustrava, não falava algumas verdades, não rejeitava, falava, opa, para com isso que você está me machucando, para com isso que você estava me ferindo, porque eu queria ser aceito. Quando eu aprendi a lidar com isso, hoje eu consigo falar, não, não quero mais. Não, não gostei disso. Não, não quero isso. Porque eu não sabia falar não. Eu queria ser aceito por todo mundo. Nando, faz isso. Faço. Nando, faz aquilo. Faço. Nando, vai ali. Vou. Mas eu não estava com vontade de ir, não estava com vontade de fazer, mas eu fazia. Porque eu queria ser aceito. Porque é inerente nosso querer ser amado. Imagina que eu vou falar não, aí a pessoa não vai gostar mais de mim. A pessoa não vai mais querer estar perto, a pessoa não vai querer estar mais do meu lado. Jesus sabia quem ele era. O povo rejeitava. O povo, por isso ele vai para os seus discípulos e pergunta, e você, ó, o povo está falando que eu sou isso, que eu sou aquilo. E vocês, o que vocês falam que eu sou? Quem eu sou? Jesus sabia, tinha sua identidade muito, muito clara. Sou filho de Deus. Ele tinha muito claro isso. E aí ele vai para os discípulos. Quem eu sou para vocês? Pedro, revelado pelo Espírito Santo, diz, tu és o filho de Deus. Quando eu tenho a minha identidade clara, eu consigo superar todo e qualquer tipo de rejeição. Jesus fez tudo, colheu as crianças, alimentou e ainda assim Jesus foi rejeitado. Se você está se sentindo rejeitado, se você está se sentindo jogado fora, deixado de lado, se você está se sentindo desprezado, Jesus sabe muito bem o que você está sentindo. Aquela pessoa mais amiga sua, né? Aquela pessoa que você conta todos os seus segredos, ou a gente não conta todos os segredos, né? A gente conta boa parte dos nossos segredos. A pessoa não sabe como você está se sentindo. Jesus sabe. Porque Jesus passou por todas essas rejeições. Ele tinha claro quem ele era. Jesus sabe o que significa ser rejeitado. Jesus sabe o que significa ser abandonado. Fui preso, cadê meus amigos? Foi embora. Estou sendo açoitado, cadê os meus amigos? Foi embora. Estou sendo crucificado, cadê os meus amigos? Estão olhando lá, quietinhos, sem falar nada. Jesus sabe muito bem o que é ser rejeitado. Jesus sabe muito bem o que é ser deixado de lado. Sabe, para vocês pais que estão aqui, parem de comparar os seus filhos um com o outro. Olha, você tem que ser igual fulano, porque fulano é inteligente. Olha, você tem que ser igual ao seu irmão, porque seu irmão é assim. Olha, você tem que ser igual ao seu primo. Por que você não é igual ao seu primo? Por que você não é igual, inteligente igual ao seu pai? Por que você não é inteligente igual à sua mãe? Por que você não é inteligente igual ao seu irmão? Por que você não obedece igual ao seu irmão? Por que você... Isso pode abrir uma porta para o espírito de rejeição governar a vida de alguém.
Eu sou eu. Você é você. Meu primo é meu primo. Meu irmão é meu irmão. Ele tem habilidades. Eu tenho outras habilidades. Ele se dá bem com matemática. Eu não me dou tão bem com matemática. Então parem de ficar comparando uma com o outro. E aí trago para você. Para de se comparar você com outra pessoa. Você é você. Você tem uma história. Você passou por determinadas coisas que aquela pessoa não passou. Aquela pessoa passou por situações que você não passou. Nossa, aquela pessoa tá bem, ela enfrentou, nossa, ela teve sucesso. Ah, porque todo mundo fez. Você não sabe. Ah, porque a família dela é boa, porque a família dela deu isso, deu condições. Você não sabe o que aquela pessoa sofreu para chegar naquele lugar. Eu não posso ficar me comparando, porque eu, sou único. A minha identidade, né? As minhas digitais dizem, eu sou único, não tem nenhum outro Fernando igual a mim. Uns vão dizer, glória a Deus, graças a Deus, que não tem outro igual. E para suportar um já é difícil, imagine suportar dois. Eu sou único. Eu tenho as minhas habilidades, eu tenho o meu potencial, e cada um tem os seus. Então eu não posso ficar comparando ninguém com ninguém, e nem me comparando com ninguém. Eu sou único. Deus quer te oferecer nessa noite 3 saídas para esse sentimento de rejeição que está no teu coração. O primeiro, vá comigo lá em João capítulo 6, 37. Pode passar, por favor. Deus oferece aceitação e acolhimento. João 6, 37. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Glória a Deus. O Senhor Jesus diz, aquele que o Pai me der, eu jamais o rejeitarei. Então, o meu professor pode me rejeitar, o meu amigo pode me rejeitar, a minha esposa pode me rejeitar, os meus pais, aquela pessoa que eu amo demais, aquela pessoa que eu tenho um maior sentimento por ela, ela pode me rejeitar, mas Deus não me rejeita. Jesus não me rejeita. Ele me prometeu isso, ele nos promete isso em João 6,37. E de forma alguma, por nenhuma situação, ele vai me abandonar. Quando Jesus nos chama, ele quer curar as nossas feridas. Ele sabe qual é o potencial. Ele sabe qual é o propósito que Deus, por que Deus me criou. Ele sabe qual é o meu propósito. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quais são as minhas qualidades. Ele também sabe quais são os meus defeitos. Jamais vai me abandonar. Jesus nos oferece aceitação e acolhimento. Para aquele que está se sentindo rejeitado, pode pôr o outro, por favor. Deus oferece um alívio verdadeiro. Por quase 20 e poucos anos eu andei com essa dor dentro do meu peito, me sentindo culpado porque as pessoas eram infelizes. Que meus pais, o casamento dos meus pais não estavam dando certo. Porque meus pais não prosperavam financeiramente, porque eu nasci, aí teve que gastar, aí teve que comprar isso, comprar aquilo. Mas aí quando eu encontrei Jesus, e aí esse versículo, uma verdade na minha vida, diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Porque era uma dor que nenhum cimegripe podia curar, nenhum alívio podia tirar. Não havia remédio que curasse a dor que havia dentro do meu peito. Quando eu conheci ao Senhor Jesus, essa dor sumiu. Essa dor evaporou, porque Ele me acolheu, Ele me recebeu, Ele me aliviou essa dor. Ele conheceu a minha alma. Ele trouxe o analgésico que eu precisava. Não um analgésico feito em laboratório, mas o amor ágape do Senhor. Me inundou, me curou. De um pai, uma mãe rejeitar um filho, mas o Senhor não nos rejeita, não nos abandona. Jesus aceita você, Jesus te acolhe, Jesus te alivia e tira o peso que você está carregando. Ele quer tirar esse peso. Pastor, faz anos que eu estou me sentindo assim. Jesus quer tirar isso do seu coração nessa noite.
Jesus quer aliviar esse peso. Eu errei, eu falhei, eu repliquei uma rejeição que eu sofri. Não importa, Jesus quer tirar isso do teu coração nessa noite. Jesus quer trazer cura para a tua alma nessa noite. Se aquela pessoa te feriu, te machucou, tem muito mais a ver com ela do que com você. Você está carregando isso há anos. Eu não fui uma boa esposa, eu não fui um bom filho, eu não fui um bom marido, eu não fui um bom profissional. Por o outro, Deus oferece sua presença real. Salmo 23, versículo de número 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou em algumas versões, teu cajado me protege. Amém? Jesus está nos prometendo que Ele vai andar conosco em todo o tempo. A sua presença é real. Tem um cântico que diz isso, né? Sua presença é real. Então não importa o que você está passando, o que você está enfrentando nesse momento, a dificuldade que você está enfrentando nesse momento, a presença do Senhor é real na sua vida. Ele está caminhando, andando com você. Não deixe gerar no teu coração esse sentimento de abandono, de solidão. O Senhor está comigo. Ainda que eu ande por um vale, pelo vale da morte, ainda que eu ande por um lugar terrível, o Senhor está comigo. E Ele me protege. A rejeição, além de gerar sentimento de tristeza, tristeza profunda, que pode levar a depressão, apatia. A rejeição pode gerar tudo isso em nossas vidas. Esse sentimento de desamparo. E é isso, uma pessoa quando é rejeitada, é isso que ela sente. Eu fiquei desamparado. Quando eu fiquei olhando o carro dos meus avós passando assim, esse era o sentimento que havia no meu coração. Completamente apático, desamparado. E aí eu lembro que quando eu cheguei em casa, o meu pai, a primeira coisa foi: "Ih, sua avó não te levou, né?" Bem feito. E meu tio foi trabalhar, me levou, me deixou na casa e meu pai me encontrou. Meu pai era muito de tirar sarro. Ah, bem feito, tá? Pensou que ia viajar, né, espertão? O sentimento que havia dentro de mim era de vazio, de desamparo. Quando eu me sinto desamparado, gera em mim estresse, gera em mim ansiedade, gera em mim baixa autoestima, podendo dar o que nós chamamos de gatilhos depressivos. Para entrar numa depressão profunda é assim. Tenho que aprender a como lidar com a rejeição. Porque quando nós somos rejeitados por alguém, a primeira coisa que nós perdemos é a autoconfiança. Né? Eu fui rejeitado por aquele menino, por aquela moça, eu fui rejeitado lá no emprego. A primeira coisa que nasce é que eu perco a autoconfiança. Porque a pessoa perde o emprego, ela fica: "Pastor, todo desempregado. Agora as coisas vão ser mais difíceis." Então, profissional, né? Pessoas estudaram, você se preparou, você é bom naquilo que você faz, mas eu perdi o emprego, eu não vejo saída, porque a minha autoconfiança, abaixou. Quando a minha identidade, eu sei quem eu sou, quando eu conheço a minha identidade, quem realmente eu sou, meu potencial, as minhas habilidades, as minhas virtudes, aquilo que é forte em mim, mas que eu também sei quais as coisas que são fracas em mim, que eu posso trabalhar, que eu posso melhorar. Estou desempregado, eu vou fazer outra coisa. Eu vou, como se diz aí na gíria, me virar nos 30. Mas eu não vou deixar a peteca cair. Mas quando eu sinto esse sentimento de rejeição, gera esse sentimento de desamparo, a minha autoconfiança baixa, eu não vejo saída, eu vejo as paredes, eu não vejo porta, eu não vejo janela, eu não vejo nada. Eu começo a achar que eu não sou tão inteligente o suficiente, eu começo a achar que eu não sou tão bonito como eu deveria ser. Eu acho que a minha vida não é suficiente para nada.
Pessoas que sofrem, começam a sua autoestima a baixar. Quando isso acontece, eu tenho que buscar terapia. Eu tenho que buscar pessoas que podem me ajudar. Não aquela pessoa, poxa, eu estou desempregado. Não aquela pessoa que vai falar assim, realmente está difícil. Tem não sei quantos desempregados. Aquela empresa lá fechou. Meu tio perdeu o emprego. Não sei quem morreu. Não, eu não. Foge dessas pessoas. Tenho que estar perto das pessoas que podem me ajudar. A minha situação já está difícil. As circunstâncias que eu estou vivendo já é ruim. Eu vou me agrupar, eu vou me associar com aquele que vai me trazer mais para baixo? Não, eu tenho que me associar com aquele que vai me levantar. E se não tiver ninguém, fala com Jesus, porque Ele vai te pegar pelas mãos. Ele vai te conduzir a águas tranquilas. Ele vai te conduzir a pastos verdejantes. É assim que diz o Salmo, é assim que diz a palavra do Senhor. É nele que eu tenho que confiar. Se eu não estou conseguindo, procure. Aqui na igreja pode me procurar a pastora, procurar os auxiliares pastorais, diáconos, os servidores. Não dá aqui. Nós temos a CEAF aí, nós temos profissionais que podem te ajudar. Mas não fique amarrado, escravizado por esses sentimentos. Pastor, eu tenho vergonha, eu não vou conseguir abrir o meu coração. Esse momento é o momento de se sentir, de se libertar dessas coisas que te impedem de crescer. Como lidar com a rejeição? Primeiro eu tenho que focar nela. Por que eu fui rejeitado? Por que eu sofro essa rejeição? Ou no trabalho, ou com aquela pessoa, ou com meu pai. Por que eu fui? Porque houve aquela sensação de abandono. Foi por causa do comportamento? Opa, então não é comigo. Foi porque eu sou branco, negro, azul, amarelo, índio, porque eu sou europeu, sei lá. Então não tem a ver comigo, tem a ver com a outra pessoa. É problema dela. Se ela não se resolver, não tem nada a ver comigo. Então eu tenho que focar naquilo. Tenho que rever. Por que eu fui rejeitado? Por que aquela pessoa me rejeitou? E depois que eu rever isso, o enfoque da rejeição, eu quero te desafiar. Se coloque no lugar dessa pessoa. Porque nós, como eu falei aqui no começo, nós já fomos rejeitados. E nós já rejeitamos outras pessoas. Se coloque no lugar da outra pessoa. Quando eu me coloco no lugar da outra pessoa, eu vou também analisar as minhas atitudes. Por que aquela pessoa reagiu daquela forma? Por que aquela pessoa falou daquela forma? Quando eu me coloco no lugar do outro, eu consigo ver de um outro ponto. De repente a pessoa está mal por dentro, a pessoa está por baixo e eu fui falar, talvez foi a forma que eu falei, talvez foi o momento que eu falei, talvez foi... Quando eu me coloco no lugar do outro, eu consigo fazer essas relações. E aí eu consigo lidar com a rejeição de forma melhor. Pode pôr o outro, por favor. É isso. Há duas categorias de pessoas rejeitadas. As pessoas que se fecham para Deus, que se trancam. E aí eu abro as pessoas quando eu digo, você está com essa dor, não fica aí. Fala com Deus, procura um profissional, procura o pastor, procura os auxiliares pastorais, mas não se trancam, não se fechem. Porque, como eu falei, por 23 anos minha vida não andava, sabe? Você já teve sentimento, você faz, o negócio não vai para frente, você não anda, você não caminha, você não avança, você não conquista. Quando eu me abri, falei, Senhor, me cura minha alma. Eu não quero mais sentir isso, eu não quero mais ter esse sentimento em relação ao meu pai, à minha mãe. Eu não quero mais ter esse sentimento em relação às pessoas. Eu não quero mais me sentir inferior a essas pessoas. Quando eu me abri, Deus pôde curar a minha alma. Quando eu estou triste aqui, quando eu estou em situações difíceis, a gente pega o Leandro lá, Leandro, vamos conversar 2 minutos. Mas não se tranque, não se feche. Porque senão você vai para baixo. E o que o Senhor quer é que você avance.
As pessoas que se abrem para o Senhor recebem a aceitação, o acolhimento do Senhor, recebem o alívio do Senhor, recebem a pressão real, a presença real do Senhor. Mas qual é a sua escolha? Eu digo abrir com Deus porque muitas vezes Deus vai usar a minha vida como pastor, vai usar a vida da pastora, vai usar a vida dos auxiliares, vai usar a vida de um irmão que está aqui, que vai sentar, vai te ouvir. Vai usar a vida desses profissionais aí que eu falei da psicologia. Qual é a sua escolha? Se abrir para Deus ou vai ficar vivendo a vida toda assim, de uma maneira presa à rejeição, a um sentimento ruim que atinge a sua autoestima, que derruba a sua autoconfiança? Até quando você vai viver isso? Até quando você vai viver dessa forma? Eu quero te deixar um conselho nessa noite. Aquilo que o homem define como real tem consequências reais. Vou tentar traduzir isso de uma forma prática. Se eu ponho na minha cabeça, na minha mente, que eu sou feio, realmente é assim que as pessoas vão me ver, feia. Se eu colocar na minha mente que eu sou realmente uma pessoa que não é interessante, é dessa maneira que as pessoas vão me ver. Uma pessoa desinteressante. Se eu colocar na minha cabeça que eu sou incapaz de fazer qualquer coisa, realmente eu vou ser incapaz de fazer aquilo. Porque aquilo que o homem diz ser real tem consequências reais na sua vida. Quantas coisas, pensa aí, quantas coisas você falou, eu não sou capaz de fazer, e quando você fez, você falou assim, puxa, por que eu não devia ter feito isso antes? Se eu soubesse que não era tão difícil assim, eu já tinha feito antes. Sim ou não? Porque aquilo que o homem coloca na cabeça como real, tem consequências reais. Você coloque de pé no seu lugar, pedir para o Anderson ministrar, por favor. Querido, eu não sei, eu sei das minhas, eu sei como nasceu esse sentimento de abandono, de rejeição na minha vida. Muitas delas foi curada pelas madrugadas com o Senhor, chorando. Se sentindo incapaz, se sentindo infrutífero, se sentindo menor, inferior. E quantas vezes o Senhor usou pessoas e diz, eu acredito em você, vamos lá. Quando nem eu mesma acreditava em mim. Quando eu mesmo justificava, eu não vou fazer porque eu sou da família menor lá. Não, eu não vou conseguir isso porque meu pai não tem ensino superior. Eu não vou conseguir porque meus pais não têm casa própria. Eu não vou conseguir porque eu não tenho um bom emprego. Eu não vou conseguir porque eu não sei falar direito. Eu não vou conseguir. Porque quando minha avó não me levou, o sentimento que foi gerado em mim é de rejeição. Então eu temia ser rejeitado. Sabe aquela pessoa que alguém dá alguma coisa para fazer, a pessoa fala, manda outro, manda fulano. Porque dentro dela, ela não acredita nela. Porque ela não quer ser rejeitada. Porque minha mãe me ensinava a escrever e a ler, era com o chinelo do lado. Escreve aí, Luiz. Saía torto, fora da linha. O que eu aprendi? Que se eu errar, tapa na cabeça. Então, eu não quero isso, eu não quero apanhar. Eu não quero ser humilhado. Eu não quero que as pessoas me abandonem. Eu não quero que as pessoas me rejeitem. Eu não quero que as pessoas mostrem meu erro. Eu não quero que as pessoas mostrem a minha falha. Então eu me reservo. Então eu não arrisco. Então eu não tento. Mas por outro lado, há um Deus que diz no Salmo de número 1 que tudo o que eu fizer, eu vou prosperar. Há um Deus que diz que eu vou ter fruto, um fruto a cada mês. Por que você está ansioso? Por que você está preocupado com as contas lá na frente? Por que você está preocupado em fazer aquilo ou com o outro?
Deus está cuidando de você. Deus colocou dentro de você potencial, criatividade, força, ânimo. Deus é real. Deus quer te conduzir. Eu queria que você apresentasse ao Senhor nessa noite. Eu sei das minhas. Eu sei dos sentimentos de rejeição que eu senti. Do meu pai, da minha mãe, dos meus avós. Não porque eles não me amavam, é porque eu achava que eles não me amavam. Porque eu peguei um problema deles e atribuí a mim. Porque gerou dentro de mim sentimento de culpa. Quando eu entendi que aquele problema era um problema deles, eles que se resolvam, e não tinha nada a ver com a minha relação entre eles, eu me libertei disso. É isso que o Senhor quer fazer nessa noite. Um chefe que te humilhou e por isso você tem medo de arriscar. Um pai, um avô, um professor que te expôs lá na frente e por isso você tem medo de... Eu não sei, eu estou aqui deixando o Espírito Santo falar ao teu coração. Trazer à sua memória isso. Porque é isso que o Senhor quer tirar de dentro de você nessa noite. É isso que Deus quer te curar. Talvez foi seu esposo. Talvez foi sua esposa que falou algo que te pôs para baixo, que te denegriu. Talvez foi um vizinho, um tio. Eu não sei. É isso que o Senhor quer tirar do teu coração nessa noite. Deus quer saber que você sabe Deus quer que você saiba quem você é. Quem creu nele, ele deu o direito de ser chamado filho de Deus. Você é filho de Deus, herdeiro do Senhor. Todas as coisas. Todas as coisas. Você é filho daquele que tem autoridade sobre todas as coisas, no céu, na terra, no mar. Ele tem autoridade em todos os lugares. Você é filho dele. Você é herdeiro dele. Ele, como nós aprendemos aqui domingo, ele disse, você é mais que vencedor. Porque o mais difícil eu fiz. Porque ele se fez de rejeitado. Ele passou por todas aquelas coisas. 700 anos antes dele nascer, falou, ele vai ser rejeitado pelos homens. Ele foi rejeitado. Ele foi açoitado. Ele subiu lá naquela cruz para que você nunca mais se sentisse rejeitado. Porque o Pai te acolheu. Porque o Pai quer te trazer alívio. Por isso o Senhor fala na sua palavra que Ele quer que você troque o seu jugo pelo jugo dele, que é leve. É isso que o Senhor quer fazer nessa noite. Eu quero orar por você. Pai, que essas coisas que os teus filhos apresentaram diante do Senhor nessa noite, isso que o teu Santo Espírito trouxe à memória durante todo esse momento, que isso não tenha mais poder sobre a vida dos seus filhos. Palavras que os pais falaram aqui, sentença que os pais falaram, Senhor Deus, determinaram. Perdoa, Senhor, que muitas vezes aquela palavra não era porque realmente os pais nos pensavam aquilo da gente, que nós não daríamos certo, que nós seríamos incapazes. Talvez era porque eles queriam nos incentivar e não sabia como incentivar, ou porque eles foram incentivados daquela maneira. Mas aquilo nos feriu, aquilo nos marcou, aquilo nos derrubou, aquilo nos impediu de crescer, de desenvolver. Mas hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo, todo esse sentimento caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Chefes, líderes, pastores que determinaram, que amaldiçoaram a vida dos seus servos, essas palavras hoje caiam por terra em nome de Jesus. Pessoas que não conseguem se relacionar com Deus porque seus pais falharam, porque seus líderes espirituais falharam. Hoje, em nome do Senhor Jesus, todas essas situações caiam por terra agora. Em nome do Senhor Jesus. Aquele que se sentia vazio, Senhor Deus, nessa noite eles comecem nessa noite a sentir a presença do Espírito Santo. O alívio do Espírito Santo, Senhor. Tira esse jugo, tira esse peso, tira essa sobrecarga da vida dos seus filhos. Que eles entendam, Senhor, que o Senhor é o Senhor que está conduzindo. Que muitas vezes o Senhor vai usar pessoas
para que Ele cumpra propósito em nossas vidas. Ele vai usar situações, circunstâncias, para que o propósito dele se cumpra em nossas vidas. Por isso, Senhor Deus, visita-nos nessa noite de maneira especial. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Querido, que o Senhor possa ter tirado essa carga que a rejeição pode trazer. Que você nunca mais recorra a essa palavra que seu líder, que seu pai, que sua mãe falavam a você, mas você lembre do que o Senhor falou de você, do que o Senhor fala de você. Pode o mundo todo te rejeitar, mas o Senhor te acolhe. O Senhor traz o alívio para essa dor. Não é uma dor que um remédio pode curar. É um remédio que só vem através da intervenção do poder de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe, querido. Que você possa descansar. No domingo vai estar conosco o pastor Emerson. Ele vai estará ministrando a palavra aqui conosco. Venha, traga alguém para ser ministrado, para receber a palavra do Senhor. Tá bom? Quero te abençoar nessa noite. Pai, que o Senhor nos despeça debaixo da sua paz, debaixo da sua presença poderosa. Que tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi ministrado, Senhor amado, que o Teu Espírito Santo nos faça digerir, absorver, entender e compreender. Que o Senhor faça a obra. Que esse sentimento que nos prejudicam, que nos amarram, que nos impedem de crescer, caia por terra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Deus te abençoe, queridos. Até domingo.